Bom dia, graça e paz. Neste último final de semana, depois da Epifania e que antecede o período da Quaresma, o texto bíblico que é recomendado para os cultos é o texto da Transfiguração. Transfiguração de Jesus. Então vamos meditar um pouco sobre esse texto. Eu vou fazer a leitura, está em Marcos 9, versículos 2 a 9, onde lemos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Este é o texto. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os 2 versículos base, chaves desse texto, claro, que são aonde Pedro diz: bom é estarmos aqui. Sempre é bom estar na presença de Deus, ainda mais do Deus glorificado. E a segunda palavra-chave é Deus, próprio Pai, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me compraz, assim como ele falou no dia do batismo de Jesus, quando a pomba do Espírito Santo desceu sobre Jesus. E aí Deus disse: Esse é meu Filho, em quem tenho alegria, a ele ouvi. Bom é estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Sim, é isso que Deus espera dos seus filhos. Querido irmão, querida irmã, a transfiguração foi algo sensacional. Os discípulos precisavam daquilo. Eles estavam um pouco confusos, desanimados, porque no texto anterior diz que Jesus falava do seu sofrimento, da sua morte, e isso os confundia e eles não conseguiam entender a segunda parte, a parte da ressurreição. Quando ouviam falar do sofrimento e morte de Jesus, isso pesava no coração deles, causava tristeza, dúvida, porque eles acompanharam Jesus durante 3 anos, vendo seus milagres, eles não tinham dúvida que ele era o Messias, que ele era o próprio Filho de Deus. Como agora ouvir falar em sofrimento e morte? Isso não cabia na cabeça deles diante da experiência que eles haviam passado durante aqueles 3 anos. Então Jesus leva-os ao monte. E ali resplandece, a sua roupa fica brilhante, ele fica brilhante, e ele começa a falar com Moisés e Elias. Interessante, Elias não morreu. Ele é o representante dos profetas, daqueles que falavam da vinda do Messias, que chamava o povo à conversão, e ele é levado numa carruagem de fogo ao céu. Some na glória de Deus no céu, diante dos olhos de Eliseu, o seu fiel seguidor. Moisés era o grande homem da lei, aquele homem por quem Deus libertou o povo da escravidão e deu os 10 mandamentos, mostrou a lei sagrada na qual ele quer que nós andemos, a qual ele quer que nós cumpramos. E quando Moisés desce do monte por estar na presença de Deus, ele tem o rosto brilhando tanto que as pessoas não conseguem ver a face de Moisés. Ele precisa colocar um pano, um manto sobre o rosto. E agora Moisés e Elias estão ali glorificados junto com Jesus. O brilho de Jesus, ele não vem de fora, ele vem de dentro, mostrando que ele é o próprio Deus. Os discípulos precisavam daquilo para comprovar que aquilo que Jesus estava ensinando sobre sofrimento, morte, não era o fim, mas haveria uma ressurreição em glória. E quando Pedro, Tiago e João contemplam aquilo, Pedro logo diz: bom é estarmos aqui, é sensacional, a gente não quer mais sair daqui, vamos fazer uma tenda para cada um, a gente fica aqui. Mas aí o pai dele, Deus, lá do céu, diz: é meu filho,
Ele tem uma missão a cumprir. Ele está cumprindo sua missão. A ele ouvir, não percam nenhuma palavra. Não desviem a vossa atenção, não desviem o vosso foco. É preciso sim ele passar pelo sofrimento, pela morte, porque foi precisamente para isso que ele veio a este mundo, para poder nos dar o perdão completo dos nossos pecados, nos purificar, para que nós, quando chegar o nosso momento de morrer, estejamos perdoados e assim sejamos salvos e possamos também participar da glória de Deus, como Moisés e Elias e tantos outros já estão participando. Sim, foi um grande milagre que Deus proporcionou a eles para que eles pudessem continuar a marcha, continuar a caminhada da igreja. Sim, querido irmão, querida irmã, talvez você já tenha passado pela experiência de estar dormindo num quarto bem escuro e de repente alguém abre as cortinas e deixa aquele brilho do sol entrar com tudo no seu rosto e você fica ofuscado, você não consegue abrir os olhos de tanto brilho, e aí pouco a pouco vai abrindo os olhos e eles pouco a pouco vão se acostumando com a luz. Sim, os discípulos viram a glória. Tiveram que descer, continuar sua marcha, mas com a fé em Jesus, pouco a pouco os olhos que são imersos em trevas espirituais, porque nós nascemos em pecado, assim a Bíblia diz, no momento em que temos fé e começamos a crescer nessa fé através do aprendizado da palavra do Evangelho, nossos olhos da fé vão sempre pouco a pouco se abrindo mais. Crescemos, aprendemos, ensinamos, testemunhamos, vivemos esta fé, buscando sempre de novo o perdão maravilhoso que Deus nos dá na absolvição e na Santa Ceia. E lemos, estudamos, aprendemos, ouvimos Deus, porque é isso que o Pai disse, a Ele ouvir. Nós queremos ouvir cada vez mais Jesus através da palavra. Por isso lemos, estudamos, participamos dos estudos e nos cultos onde aprendemos sempre mais. E nossos olhos vão se abrindo para nos acostumarmos à luz celeste, a luz que vem de Deus, a luz que ilumina o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa alma, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos e acaba com a treva espiritual. E nesse nosso viver de aprendizado, de crescimento, nós vamos crescendo, nossos olhos vão abrindo pouco a pouco e estarão plenamente abertos para contemplarmos face a face o próprio Deus lá na eternidade. Porque lá não haverá mais pecado, nem dor, nem choro, nem lágrima, nem maldade, ciúme, inveja, egoísmo, ódio, raiva, tudo terá passado. A morte, o inferno e Satanás terão sido destruídos para sempre. E estaremos sempre com Deus, diante da sua maravilhosa luz. A transfiguração foi um pequeno raio que Deus deixou brilhar para que os discípulos contemplassem como é bom estar na presença gloriosa do Senhor. Foi isso que Pedro disse por mim e por ti. Como é bom ficarmos firmes nessa fé, crescermos sempre mais no conhecimento bíblico, ouvindo o que Jesus tem a nos dizer na Bíblia, como o Pai ordenou. E assim, tendo os nossos olhos, pouco a pouco, cada vez mais abertos, os olhos espirituais, os olhos da fé, do espírito, do entendimento. E um dia estaremos com a visão plena de Deus, quando lá chegarmos. Transfiguração é isso, é um olhar para o além, que Deus permitiu que os seus filhos, os cristãos, tivessem. Não feche os olhos, contemple Jesus todos os dias com a sua fé. Creia, estude, ouça o que Ele tem a te dizer e divulgue, testemunhe, fale por gratidão, para que outros também possam abrir seus olhos para a sua maravilhosa luz. Que assim seja. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, muito obrigado pela transfiguração, por essa janela que nos vislumbrou um pouco da Tua glória. Que possamos estar contigo aí para toda a eternidade. Em nome, por amor de Jesus. Amém.